Quando a vida perde o sentido, tudo fica diferente. Você não sente dor, mas também não sente vida. Os dias passam como páginas em branco, e você começa a se perguntar quando foi que deixou de existir dentro da própria história. Se você já sentiu isso, essa estranha mistura de silêncio e cansaço da alma, então este vídeo é para você. Aqui no Caverna X, nós descemos profundamente na mente humana, sem medo de encarar o que muitos evitam. E hoje eu quero te convidar a dar um passo comigo para dentro da filosofia de Nietzsche, para entender por que existem momentos em que tudo perde o sabor, e como o amor fati pode reconstruir você por dentro. Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga sua própria dor e o seu próprio destino. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde o início. Viver é um presente ou uma condenação? Pense, ninguém pediu para nascer. Nenhum de nós escolheu o tempo, o lugar, a família, o corpo, as condições. Simplesmente fomos arremessados no mundo, sem manual, sem roteiro, sem garantia de sentido. E mesmo assim seguimos insistindo. Por quê? Talvez porque pensar demais dói. A maioria evita o silêncio. Preferimos nos entorpecer com trabalho, telas, notificações, barulho. Fugimos da verdade como quem foge do próprio reflexo. Nietzsche percebeu isso com precisão cirúrgica. Para ele, viver é carregar um fardo inevitável, um peso que pode esmagar ou fortalecer. E sua ideia mais radical, o eterno retorno, é um teste brutal. E se você tivesse que viver esta mesma vida, exatamente igual, repetida infinitas vezes, ela seria uma bênção ou uma maldição? A resposta, se formos sinceros, revela muito mais sobre quem somos do que gostaríamos de admitir. Porque vivemos esperando um ponto mágico no futuro. Quando eu conseguir tal coisa, aí sim vou ser feliz. Mas essa felicidade prometida nunca chega. O que chamamos de felicidade talvez seja apenas um intervalo entre duas dores. Nietzsche dizia, não há linha de chegada. A dor não é um erro, é o próprio caminho. Mas o mundo moderno nos ensinou a fugir dela. Procuramos dopamina rápida, distrações, pequenas recompensas que anestesiam a alma por alguns segundos. Mergulhamos em consumo, prazer instantâneo, ruído. E esquecemos a pergunta essencial. E se o segredo estiver no oposto? E se o caminho for aprender a amar a vida exatamente como ela é? Dostoiévski, condenado à morte e perdoado no último segundo, poderia ter se tornado um homem destruído. Mas ele escolheu outra coisa, transformar dor em sabedoria. Esse é o núcleo do amor fati, o amor pelo destino. Não é resignação, é poder, é transcendência. A vida é uma maldição ou uma oportunidade? Nietzsche responde, quem carrega o peso com orgulho transforma dor em força. Mas a humanidade sempre procurou conforto na esperança de outro mundo. Acreditou que o sofrimento teria recompensa, até que Nietzsche explode o pensamento moderno com uma frase que mudou a história. Deus está morto. Não era ateísmo barato. Era um diagnóstico, um alerta trágico. O sentido que sustentava a civilização ruiu. O céu caiu. E o homem ficou sozinho, sem alguém para obedecer, sem propósito imposto, sem roteiro. E nesse vazio criamos novos deuses, ideologias, dinheiro, fama, prazer, distração. O novo altar é o mercado. A nova oração é eu mereço. Nietzsche viu isso muito antes de acontecer. Ele sabia que sem algo maior, o homem se tornaria escravo de si mesmo. O deserto cresce, ele dizia, e há desertos que crescem dentro da alma. O maior perigo, o surgimento do último homem, o ser medíocre, domesticado, satisfeito com pouco, incapaz de suportar a própria vida. Aquele que só quer conforto, segurança, pequenos prazeres. E Nietzsche perguntou, é esse o destino da humanidade? Ele acreditava que não,
Porque existe um antídoto, coragem criadora. Quando o sentido desaparece, cabe a nós criá-lo. É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Ser livre não é seguir regras, não é obedecer tradições, é caminhar sem muletas, é ser o autor do próprio destino, mas existe o preço, encarar a verdade que assusta. O mundo moderno detesta sofrimento. Transformou tristeza em doença, solidão em diagnóstico, frustração em desculpa. E ao eliminar o desconforto, eliminamos profundidade. A alma atrofia. Nietzsche avisa, a dor é necessária, ela é o preço da transformação. Mas Nietzsche oferece uma saída brutal, tornar-se um espírito livre. O ressentido reclama. O espírito livre age. O ressentido espera que o mundo seja justo. O espírito livre constrói força para suportá-lo. A vida sempre será injusta, mas é nesse atrito que nascem pessoas extraordinárias. O que não me mata me fortalece. Hoje, a ciência confirma. A neurociência mostra que desafio molda o cérebro. A psicologia diz que o sofrimento acelera o amadurecimento. O sofrimento molda, forja, purifica. Nenhuma grande vitória da sua vida foi fácil. Nenhuma. O alpinista só alcança a glória porque enfrentou a escalada. Sem dor, não há caráter. Esse é o verdadeiro amor fati. Não desejar outro passado, outro futuro, outra vida. Mas amar a vida inteira, inclusive o que machuca. Os maiores da história entenderam isso. Helen Keller, Frankl, Malala. Todos esmagados pela vida, todos levantando-se acima dela. A pergunta é, o que você vai fazer com a dor que te atingiu? O homem moderno está ferido, acorda com um peso invisível, sente uma raiva silenciosa, uma comparação constante, um veneno chamado ressentimento. Nietzsche via isso como a doença mais perigosa da alma. O ressentido não busca crescer, quer que todos diminuam, culpa o sistema, culpa a vida, culpa o destino, culpa tudo, menos a si mesmo. Mas Nietzsche oferece uma saída brutal, tornar-se um espírito livre. O ressentido reclama, o espírito livre age. O ressentido espera que o mundo seja justo. O espírito livre constrói força para suportá-lo. A vida sempre será injusta. Mas é nesse atrito que nascem pessoas extraordinárias. O que não me mata me fortalece. Hoje, a ciência confirma. A neurociência mostra que desafio molda o cérebro. A psicologia diz que o sofrimento acelera o amadurecimento. A dor é polimento. A alma é pedra bruta. A vida é um peso, sim, mas não uma maldição. É um convite, um chamado para suportar, aprender e superar. No fim, só há dois caminhos: amaldiçoar a dor e ser consumido por ela, ou aceitá-la e transformá-la em poder. O ser humano, dizia Nietzsche, é algo que precisa ser superado, mas poucos têm coragem. Se você chegou até aqui, é porque não é como a maioria. Você sente que existe algo além do óbvio, algo além das distrações, um impulso de despertar. No fim, Nietzsche não estava dizendo para você amar a dor, mas para amar a capacidade de atravessá-la, porque é ali, no ponto onde tudo parece perder o sabor, que você descobre a força que não sabia que tinha. A vida não te enfraquece quando te derruba. Ela te enfraquece quando você acredita que não pode se levantar. E o amor fati é exatamente isso. A coragem de olhar para o que aconteceu e dizer, eu vou usar isso. Eu vou crescer a partir disso. Eu vou me transformar apesar disso. Se a vida perdeu o sabor, não é o fim. É o começo da sua reinvenção. Se você quer continuar caminhando por estas reflexões profundas, volte sempre para o Caverna X, o lugar onde as sombras pensam e a mente desperta.